Hoje falaremos da Força Expedicionária Brasileira, suas patentes, suas funções e como foi o seu cotidiano na Segunda Guerra Mundial. O soldado era marcado por adaptação difícil, rigor militar, escassez inicial de treinamento e desafios psicológicos do combate em território estrangeiro. Aqui está um resumo claro e fiel à realidade histórica, na qual muitos soldados brasileiros inicialmente tiveram um treinamento limitado. Ao serem selecionados, passaram por um processo intensivo de preparação, sobretudo após 1943. Eles treinaram com equipamentos americanos, aprendendo táticas de infantaria moderna, o uso de rádios, armas automáticas e coordenação com artilharia. A travessia do Atlântico era longa e perigosa, com risco de submarinos alemães. Foram transportados em navios norte-americanos, escoltados por contra-torpedeiros. A viagem podia durar até 15 dias, em condições apertadas e desconfortáveis. Os soldados brasileiros enfrentaram frio intenso, neve, lama e terreno montanhoso, todos desafios completamente novos. Muitas vezes o clima era tão duro quanto o combate, afetando a sua saúde e a sua moral. As patrulhas eram constantes nas montanhas italianas, longos períodos em trincheiras individuais, sob chuva e gelo. Guardas noturnos, escuta de movimentos inimigos e espera contínua. A sua alimentação era baseada em rações C americanas, e nem sempre os soldados aceitavam. O combate era marcado por emboscadas, artilharia pesada alemã e minas terrestres. A convivência com a morte de soldados brasileiros era diária e impactante. A moral variava, na qual às vezes era alta, alimentada pela amizade construída e pelo contato positivo com os italianos, e às vezes baixa, afetada pelo frio e pelas perdas. A convivência com a população italiana foi geralmente amistosa. Muitos soldados criaram laços fortes com civis locais. O cabo era o elo direto entre os pracinhas e os sargentos, sofrendo tanto as pressões do combate quanto o dever de manter a disciplina e a organização da tropa. Ele liderava pequenas equipes, geralmente de 4 a 8 homens, transmitia e executava ordens dos sargentos, acompanhava patrulhas, inspeções e segurança de posições. Supervisionava o uso de armas, munição e equipamento. Ele cuidava da disciplina dos soldados sob sua responsabilidade, pois o cabo tinha de organizar posições defensivas como abrigos, por exemplo, dirigir os soldados durante as trocas de tiro, guiar patrulhas de reconhecimento no terreno montanhoso, ajudar a manter a calma e a moral da equipe sob fogo inimigo, ajustar posições de tiro e coordenar comunicações básicas. O cabo sofria tanto quanto os seus soldados. Ele passava noites inteiras acordado em guarda, enfrentava frio, neve, lama e tempestades. Dormia em trincheiras geladas, sofria com ração escassa ou repetitiva, andava longas distâncias, carregando armamento pesado e mochila. Todavia, ele tinha um peso extra. O bem-estar e a disciplina de sua equipe dependiam dele. O cabo também fazia a ponte entre o pelotão brasileiro e as unidades americanas que davam apoio. Os civis italianos e os soldados, muitas vezes mediando o contato e requisitando recursos. Ser cabo na Força Expedicionária Brasileira significava liderar pequenos grupos, manter a disciplina e a moral, sofrer junto com seus soldados, ser exemplo em combate, enfrentar frio, fome, medo e cansaço, representar a ligação entre o comando e os pracinhas. O terceiro sargento era o líder do pelotão, responsável tanto pela disciplina quanto pela condução tática dos soldados em combate. Era na prática o coração do pelotão. O terceiro sargento era o primeiro nível de categoria de graduados e tinha funções cruciais, como comandar uma esquadra ou seção de 10 a 12 homens, distribuir e fiscalizar tarefas entre os cabos e soldados,
coordenar patrulhas, sentinelas e ocupação de posições. Ele devia cuidar do estado físico e psicológico do grupo, transmitir ordens do tenente e garantir sua execução, mantendo o controle de munição, armamentos e equipamentos. Em combate, ele era o líder direto, quase sempre na linha de frente. O terceiro sargento lidava diariamente com fogo de metralhadora alemã, morteiros e artilharia, emboscadas e minas terrestres. Também com a necessidade de mover sua equipe por florestas, montanhas e neve. Ele devia manter a organização mesmo sob caos e perda de homens. Ele tinha de tomar decisões rápidas, como avançar ou recuar, abrir fogo ou permanecer oculto, reorganizar a tropa em posição defensiva ou partir para outra área. A vida dele era um equilíbrio constante entre coragem, prudência e responsabilidade absoluta pela vida dos subordinados. O terceiro sargento sofria as mesmas dificuldades dos soldados, frio extremo, às vezes com menos 10 graus Celsius. Dormir em pontos de combate congelados, chuva, lama e neblina, e longas marchas carregando 25 quilos ou mais de equipamento. Contudo, tinha o agravante de ter que manter seu pessoal ativo, mesmo quando ele próprio estava esgotado. O terceiro sargento também organizava a troca de sentinelas, garantia a limpeza de armas e a preparação para as missões. Ele mantinha a moral alta quando o desânimo surgia. Ajudava soldados doentes, feridos ou abalados psicologicamente. Repreendia falhas, todavia também protegia seus homens. Muitas vezes, ele foi o laço entre o sargento e sua tropa, que era intenso. Ele era visto como chefe, irmão mais velho e conselheiro. Um terceiro sargento poderia usar um rifle M1 Garand, uma pistola Colt .45, um rádio portátil SCR-536 quando servia com enlace, e granada MK2 e binóculos para observação. Ele também coordenava metralhadora Browning .30 da esquadra, morteiros leves e a distribuição de munição e rações. O terceiro sargento vivia entre dois mundos: o de cima, que cobravam a sua liderança, a sua disciplina e os seus resultados, e o de baixo, no qual os soldados dependiam dele para sobreviver. Ele precisava ser firme, justo e respeitado para manter o equilíbrio. Ser terceiro sargento na Força Expedicionária Brasileira significava liderar e proteger sua equipe, assumir riscos maiores em combate, tomar decisões críticas sob pressão, manter a disciplina em condições terríveis, ser o pilar moral do pelotão, enfrentar frio, fome, medo e responsabilidade constante. Era um dos cargos mais exigentes e decisivos dentro da Força Expedicionária Brasileira. O segundo sargento ocupava a posição de líder da seção, quase sempre responsável por 20 a 30 homens, e atuava como braço direto do comandante do pelotão, que era na verdade um tenente. O segundo sargento tinha funções críticas, como comandar uma seção inteira de infantaria, supervisionava cabos e terceiros sargentos, distribuía posições, tarefas, armamentos e patrulhas, planejava com o tenente a movimentação da tropa no terreno, controlava a munição, armamentos pesados e suprimentos, garantia disciplina, higiene, preparo e segurança dos soldados. Era um cargo de enorme responsabilidade, muito mais próximo de comando do que de execução. O segundo sargento estava envolvido diretamente em operações como ataques coordenados a posições alemãs, movimentação de tropas sob fogo inimigo, organização de defesas, trincheiras e linhas de tiro, coordenação com metralhadoras Browning .30, morteiros e granadeiros, manutenção da coesão da seção durante o combate. Muitas vezes precisava assumir temporariamente o comando do pelotão caso o tenente fosse ferido. O segundo sargento era o líder prático de combate, aquele que os soldados realmente seguiam. Ele lidava com estresse extremo ao tomar decisões rápidas sob fogo, pressão por resultados e disciplina,
peso emocional de perdas entre seus homens, constantemente manter moral mesmo exausto ou doente. Ele era o pilar da seção. Quando ele desmoronava, toda a tropa sentia. Ele vivia entre duas esferas, a do comando de obedecer ordens de tenentes e capitães e de manter o controle e a confiança de cabos e soldados. Ele era visto como um pai da seção, pois mediava problemas, punia quando necessário e protegia seus homens quando possível. Muitos soldados tinham enorme respeito, às vezes até admiração, pelo seu segundo sargento. O segundo sargento costumava portar uma carabina M1 ou rifle M1 Garand, frequentemente uma pistola Colt .45, além de carregar binóculos e mapas. Ele também coordenava o uso de metralhadoras .30, morteiros leves, granadas, rádio de companhia e armas de apoio americano. Ser segundo sargento da FEB significava comandar uma seção inteira, tomar decisões táticas sob fogo, ser o principal líder prático da tropa, manter disciplina, moral e organização, de lidar com o frio, cansaço, fome e medo, ser um exemplo para todos os homens do pelotão e muitas vezes substituir o tenente no comando. Ele era um dos pilares fundamentais da FEB. Sem sargentos eficientes, o pelotão não funcionava. O primeiro sargento era na prática o pilar do pelotão ou da companhia. Dependendo da organização, era o militar que mantinha tudo funcionando, como disciplina, logística, moral, comunicação e organização. Ele era o chefe de todos os praças da subunidade, pois tinha responsabilidades como administração, logística, disciplina, coordenação tática, cuidado com a tropa e a liderança moral. Ele era o homem de confiança do capitão, que no caso era o comandante da companhia. Se o capitão ou o subcomandante da companhia fosse incapacitado, o primeiro sargento muitas vezes assumia o controle imediato da unidade. Ele cuidava de tudo que mantinha a companhia viva e funcionando, como funções administrativas no controle de efetivo, quem estava vivo, ferido, ou em patrulha ou até mesmo deslocado, com a distribuição de armas, munição, suprimentos e rações, organização de deslocamentos e formações, preparação de listas de serviço e escalas de guarda. Além também das funções disciplinares, de garantir disciplina e ordem em todas as seções, corrigir falhas e orientar cabos e sargentos mais novos, de manter padrões de higiene e preparo, essencial no frio da Itália. Além, é claro, de funções táticas e de campo, como ajudar o capitão no planejamento de posições defensivas, coordenar a movimentação de companhia, garantir que as ordens dos oficiais fossem corretamente executadas, avaliar a moral e a capacidade de combate das seções. O primeiro sargento era o cérebro organizacional da companhia. Mesmo com funções administrativas, o primeiro sargento vivia no fronte, exposto a frio intenso e neve, marchas pesadas pelas montanhas dos Apeninos, dormir em abrigos improvisados, falta de sono por longas noites organizando guardas e suprimentos, ameaça constante de morteiros e artilharia alemã. Ele tinha de trabalhar o dia inteiro e ainda participar de deslocamentos, inspeções e apoio às linhas de frente. O peso psicológico desse cargo era enorme. Se um soldado morria, era o primeiro sargento que atualizava o efetivo. Se faltava munição ou comida, caía sobre ele corrigir o problema. Se havia conflito ou indisciplina, ele que resolvia. Se a moral estava baixa, ele precisava levantar o espírito dos homens. Era quem segurava a companhia nos piores momentos. Costuma-se dizer que o capitão mandava, mas quem fazia acontecer era o primeiro sargento. Esse cargo portava carabina M1, arma leve e adequada para sua função, às vezes pistola Colt .45, além de binóculos, mapas e cadernetas de serviço, rádio quando necessário. Não era um combatente direto, contudo sempre estava próximo da linha de fogo para supervisionar. O primeiro sargento ficava entre os oficiais, no qual era conselheiro tático e organizacional, tinha enorme confiança de seu capitão, muitas vezes era o mais experiente da subunidade. Com os praças,
Era respeitado, às vezes temido por sua autoridade. Também era visto como um pai militar. Orientava, corrigia, aconselhava, ajudava e protegia. Um bom primeiro sargento podia fazer toda a diferença na sobrevivência e na eficiência da companhia, pois ser primeiro sargento na FEB significava ser o líder máximo entre os praças, cuidar da disciplina, suprimentos, moral e organização, estar presente nas linhas avançadas, suportar frio, cansaço e medo, ser o elo essencial entre oficiais e soldados, garantir que a companhia funcionasse mesmo sob bombardeios, fome ou caos, carregar enorme responsabilidade sobre dezenas, às vezes centenas de homens. O primeiro sargento era, sem exagero, a espinha dorsal da companhia brasileira na Itália. O segundo tenente era o oficial subalterno mais jovem, geralmente recém-formado da Escola Militar de Realengo. Ele tinha funções típicas, como ser comandante de pelotão de infantaria, de 30 a 40 homens, ser líder de seção de armas de apoio, metralhadores, morteiros e comunicações. Ele era o responsável por instrução, disciplina, logística e moral do grupo. Ele era o elo entre a tropa e oficiais superiores, como capitães e majores. Ele estava no terreno com seus soldados, mas também tinha os deveres administrativos e estratégicos. A vida no fronte era marcada por patrulhas constantes, como de reconhecimento em terreno montanhoso e frio, situações de contato próximo com forças alemãs e alta tensão e risco de emboscadas. O segundo tenente também organizava a distribuição de munição, rações e equipamentos, setores de tiro e posições defensivas, coordenação com artilharia e unidades vizinhas, e instruções táticas aos cabos e sargentos. Mesmo jovem, o segundo tenente precisava tomar decisões sob fogo, manter a unidade coesa, reagir a ataques de morteiros e de atiradores de rifle, zelar pela segurança dos feridos. A campanha da Itália foi dura, e logo a de segundo tenente também assim foi, como neve, lama, chuva intensa, trincheiras improvisadas, abrigos precários contra o frio. Havia também a alimentação e logística, como a ração C norte-americana, muitas vezes repetitiva, água limitada e dificuldade de abastecimento na Cordilheira dos Apeninos, além de sofrer com doenças respiratórias, exaustão física e mental, pouco sono devido a bombardeios e patrulhas noturnas. O segundo tenente era visto como líder próximo, pois convivia diariamente com os soldados. Era uma figura responsável por manter a moral em momentos críticos. Muitos tenentes jovens ganharam respeito pela coragem demonstrada em Monte Castelo, Montese, Castelnuovo e outros combates. Também havia interação com os aliados, por operar em conjunto com tropas dos Estados Unidos. Utilizavam equipamentos norte-americanos, como fuzis M1, rádios SCR e granadas. Recebiam instruções e mapas no padrão americano. Muitas vezes dependiam de artilharia e logística dos Estados Unidos. Oficiais participavam de briefings com divisões americanas. O segundo tenente precisava dominar o inglês básico militar ou contar com intérpretes. Em momentos de descanso, realizavam reorganização do pelotão, treinamentos, revisão de equipamentos e escreviam cartas para casa. Alguns tinham pequenas folgas em cidades italianas libertadas. O segundo tenente era uma das patentes mais vulneráveis em combate, pois ele precisava liderar a frente, era alvo prioritário para atiradores de rifle, exigia coragem e senso tático apurado. Muitos caíram em ação, especialmente em Monte Castelo e Montese. A vida de um segundo tenente da FEB era marcada por liderança direta sobre cerca de 40 soldados, decisões rápidas em combate, pressões psicológicas intensas, fadiga constante, frio e precariedades, responsabilidade pela vida da tropa, participação ativa em todos os momentos cruciais da FEB. Era uma função dura, desafiadora e essencial para o sucesso brasileiro na campanha da Itália. O primeiro tenente representava um nível superior de responsabilidade, de tomada de decisões e coordenação, ficando entre os oficiais subalternos mais experientes e os capitães. Ele era muitas vezes o braço direito do comandante de companhia. O primeiro tenente era o oficial subalterno com mais experiência que o segundo tenente.
frequentemente comandante de pelotão ou mesmo subcomandante de companhia. Ele era responsável por operações complexas, logística ampliada e coordenação com unidades vizinhas. Era um cargo de enorme responsabilidade em um exército que enfrentava terreno difícil, clima rigoroso e combate pesado. O primeiro-tenente comandava cerca de 35 a 45 homens, incluindo cabos e sargentos, grupos de metralhadoras, equipes de morteiro leve, atiradores e exploradores. Ele coordenava diretamente ataques, defesas de posição, patrulhas ofensivas e de reconhecimento, além, é claro, de transporte de munição e suprimentos. Como subcomandante de companhia em muitas unidades da FEB, o primeiro-tenente desempenhava essa função, sendo responsável por planejamento conjunto com o capitão, preparação de ordens de operações, distribuição de logística, controle de evacuação de feridos, supervisão de pelotões de companhia. Ele era o organizador silencioso, equilibrando a estratégia e a execução. Assim como toda a FEB, os primeiros tenentes também enfrentaram clima hostil, frio intenso, neve nos Apeninos, lama constante, abrigos improvisados e muitas vezes alagados. Eles, como líderes, tinham de aguentar tudo isso com postura firme, pois a tropa se espelhava neles. A sua alimentação era norte-americana, com alimentação C, K e D. Café e carne enlatada eram comuns, comida quente só longe da linha de frente. Eles também sofriam com noites sem dormir, bombardeios constantes, ansiedade por decidir rápido e o peso psicológico da responsabilidade pela vida de dezenas de soldados. No trabalho administrativo e técnico, ao contrário de soldados e cabos, o primeiro-tenente tinha tarefas burocráticas e táticas importantes. No caso, redigir relatórios de situação, atualizar mapas com posições amigas e inimigas, coordenar pedidos de apoio de artilharia, participar de briefings com oficiais americanos, checar rádios, códigos e instruções de comunicação. Era uma função que exigia disciplina intelectual e agilidade mental. O primeiro-tenente era geralmente respeitado e também cobrado, pois os soldados esperavam calma e liderança. Os sargentos consultavam o tenente sobre posições e instruções, e o capitão delegava boa parte das decisões práticas a ele. Esse cargo exigia autoridade, diplomacia e firmeza. O primeiro-tenente estava exposto a tiro de artilharia alemã, atiradores de rifle buscando alvos de comando, explosões de morteiros, emboscadas em patrulhas e fadiga extrema durante longas ofensivas. Por estar sempre na linha de frente com seu pelotão, ele era um dos oficiais mais arriscados de todo o contingente. Quando afastado da linha de frente, o primeiro-tenente realizava treinamentos com o pelotão e organizava material e munição, planejava futuras ações, escrevia relatórios ao capitão, aproveitava pequenas folgas em cidades italianas como Pisa, Livorno, Porretta e outros. Mesmo no descanso, o dever continuava. O primeiro-tenente era crucial para a ligação entre o comando da companhia e os soldados, a execução das ordens em combate, a manutenção da moral, o sucesso das operações táticas. Sem primeiros tenentes eficientes, uma companhia facilmente perderia coordenação e eficácia no combate. A vida de um primeiro-tenente da FEB era marcada por liderança direta e constante sobre pelotões, responsabilidade estratégica e administrativa, tomada de decisões rápidas sob fogo, grande pressão psicológica, condições duras de frio, lama, fome e cansaço, proximidade com a tropa e com o comando superior. Ele tinha um papel decisivo nas vitórias em Monte Castelo, Montese e outras batalhas. Ele era, em muitos sentidos, o pilar tático da companhia na campanha da Itália. O capitão era o comandante de uma companhia de infantaria entre 120 e 180 homens. Ele era responsável por coordenação estratégica, logística e moral. Ele era o primeiro nível de comando realmente grande dentro da FEB. Ele tinha ligação entre o batalhão, no caso, major e tenente-coronel, e os pelotões, primeiro e segundo tenentes. Era uma função que exigia maturidade, experiência e nervos de aço. Isso incluía supervisionar 3 ou 4 pelotões de fuzileiros, seção de metralhadoras, morteiros leves, comunicações, médicos e socorristas.
O capitão precisava coordenar tudo isso durante ataques como em Monte Castelo e Montese, defesas em posições avançadas, patrulhas complexas com avanço em terreno montanhoso, planejamento de operações, no qual havia ordens de operações detalhadas, distribuição de setores de ataque ou defesa, posições de armas automáticas, linhas de evacuação de feridos, pedidos de apoio de artilharia ou blindados. Sua capacidade de planejamento influenciava diretamente as chances de sucesso, ou até mesmo de baixas. Havia também as decisões sob fogo cruzado, no qual o capitão era o cérebro tático da companhia, pois precisava decidir rapidamente quando avançar, quando recuar, como usar munição limitada, como proteger posições frágeis, como lidar com contra-ataques alemães. Essas decisões determinavam a vida de dezenas de soldados. A campanha italiana foi brutal, pois já sabemos que havia neve, gelo e neblina, lama que arruinava caminhões e atrasava suprimentos, abrigos improvisados em casas destruídas, cavernas ou trincheiras. O capitão raramente tinha conforto, ele vivia onde sua tropa vivia, com longas marchas e desgaste, por realizar inspeções, por participar de reuniões de planejamento. Ele dormia pouco, às vezes nenhuma noite inteira por dias. A alimentação era ração norte-americana C e K, e eventualmente quente na retaguarda. Café, enlatados e chocolate eram comuns. Álcool ocasional fornecido por unidades aliadas ou italianas, no caso vinho. O capitão era o centro da cadeia do comando da companhia. Os sargentos comandavam grupos e pelotões de apoio, mantendo a disciplina. Os tenentes comandavam os pelotões sob suas ordens. E os soldados tinham no capitão uma figura de grande respeito. O estilo de liderança variava. Alguns capitães eram enérgicos e rígidos, outros eram mais próximos e protetores da tropa. Todavia, todos sabiam que o capitão era o responsável final por suas vidas, disciplina e moral. Mesmo na guerra, havia burocracia, como relatórios diários de posição, baixas e munição, distribuição de comida, abrigo e roupas de inverno, controle e planejamento de rotações de guarda, coordenação com artilharia, engenharia e unidades americanas. Frequentemente, o capitão ficava horas redigindo documentos após um dia inteiro de combate. Embora não estivesse tanto na linha de frente quanto um jovem tenente, o capitão também se expunha a inspeções de posição sob fogo, atiradores de rifle procurando oficiais, estilhaços de artilharia alemã, bombardeios contínuos e estresse psicológico acumulado. A responsabilidade por toda a companhia pesava muito, mais que os riscos físicos. Quando longe da linha de frente, o capitão planejava futuras operações, reorganizava pelotões desgastados, treinava a tropa, escrevia relatórios e correspondências, tinha pequenas folgas em cidades italianas como Pisa, Viareggio, Livorno e outros. Mesmo assim, o descanso completo era raro, pois o dever nunca cessava. A vida de um capitão da FEB era marcada por liderança estratégica e tática, comando de 120 a 180 homens, tomada de decisão rápida sob fogo, grande responsabilidade pela vida da tropa, condições duras, frio, lama, fome, cansaço extremo, coordenação com americanos e italianos, trabalho constante, dia e noite, altíssima pressão psicológica. Ele era, em muitos sentidos, o pilar central do combate brasileiro na campanha da Itália. O major era marcado por altíssimo nível de responsabilidade, pressão constante, coordenação de centenas de homens e uma rotina extremamente intensa, dividida entre logística, planejamento e decisões críticas que influenciavam toda a operação de um batalhão. Se o capitão era o coração da companhia, o major era o cérebro tático do batalhão, essencial para o sucesso da FEB na Itália. O major era o oficial subcomandante do batalhão, com cerca de 800 a 900 homens. O oficial mais experiente abaixo do tenente-coronel. Ele era responsável por transformar ordens estratégicas em ações práticas. Ele era o coordenador das companhias de fuzileiros, comando e apoio. Era um cargo que exigia disciplina mental, experiência, calma sob pressão e profunda compreensão tática. O major elaborava ordens de operações para as companhias,
linhas de ataque e eixos de avanço, posicionamento de armas de apoio, integração com artilharia, engenharia e forças dos Estados Unidos, além de avaliar o terreno, mapas e inteligência. Ele era o responsável por traduzir a intenção do tenente-coronel em instruções claras para capitães e tenentes. O major supervisionava as 3 companhias de fuzileiros, a companhia de comando, a companhia de apoio, com metralhadoras pesadas, morteiros e engenharia leve. A vida de um major era em grande parte feita de comunicações, ajustes, decisões rápidas e supervisão constante. Ele controlava as baixas, a munição, as necessidades de suprimento, a rotação de homens exaustos, a solicitação de reforços ou apoio aéreo. Era um trabalho minucioso e sempre urgente. Embora raramente liderasse diretamente uma tropa no ataque, o major visitava posições avançadas, observava linhas inimigas, corrigia setores frágeis, acompanhava ofensivas decisivas. Essas inspeções eram extremamente perigosas, pois áreas de observação eram alvos de atiradores de rifle e artilharia alemã. O major também praticamente vivia sem descanso. Reuniões de planejamento noite adentro, estudo de mapas, coordenação com unidades aliadas, organização de suprimentos, relatórios intermináveis, avaliação de baixas e reposições. Raramente ele dormia, mais que 2 a 4 horas durante períodos intensos de combate. Assim como toda a FEB, o major também enfrentou frio rigoroso, neve, gelo e lama, abrigos improvisados, conforto muito pequeno, mesmo sendo oficial superior. Todavia, ele tinha a responsabilidade de manter a tropa abastecida e protegida, mesmo em condições quase impossíveis. O major sabia que uma decisão errada poderia custar dezenas ou centenas de vidas. A derrota de seu batalhão poderia comprometer toda a operação da FEB. Ele era responsável não apenas por homens, mas por famílias e pelo prestígio do Brasil. Era um cargo extremamente pesado emocionalmente. Com o tenente-coronel, ele atuava como conselheiro, oferecia alternativas táticas, executava ordens gerais, comandava na ausência do coronel. Com os capitães, ele estabelecia metas de ataque ou defesa, cobrava relatórios e posições e ajustava o ritmo das operações. E com os tenentes e praças, a interação mais limitada, presente em inspeções e vistorias, usado como referência de disciplina e liderança. Ele era visto como figura de autoridade máxima no campo tático, atrás apenas do comandante do batalhão. Embora não fosse infantaria de assalto, o major corria riscos enormes, como atiradores de rifle detectando oficiais, artilharia alemã mirando postos de comando, bombardeios aéreos, emboscadas ao inspecionar posições avançadas, estresse físico e mental prolongado. O major precisava manter a calma mesmo sob pressão extrema. Quando o batalhão recuava para descanso, o major organizava instruções, reposicionava companhias, realizava reuniões de avaliação, planejava próximos movimentos, administrativamente suprimentos e treinamento, ou seja, trabalhava muito mais. Às vezes conseguia pequenas folgas em cidades italianas, mas sempre era sobrecarregado. O major era essencial porque ele garantia a vontade do comandante, quando chegava claramente até o último soldado, ao manter o batalhão coeso, mesmo em situações caóticas. Planejava ações decisivas em Montese, Castelnuovo, Monte Castelo e outras batalhas. Administrativamente, com pessoal, logística e operações simultaneamente. Sem os majores competentes, um batalhão se desorganizava e perdia. Em resumo, a vida de um major era de planejamento tático intensivo, comando e coordenação de centenas de soldados, responsabilidade imensa sobre operações, trabalho constante quase sem descanso, condições difíceis de clima, logística e terreno, tomada de decisões críticas sob pressão, risco real de morrer em inspeções e postos de comando. Eram dos postos mais exigentes e decisivos de toda a Força Expedicionária Brasileira. O tenente-coronel era, em geral, o comandante de um batalhão de infantaria, a principal unidade de combate da FEB. Ele era o comandante de um batalhão em combate, pois, tipicamente, o comandante do batalhão tinha de 700 a 900 homens sob seu comando.
Ele liderava ataques e defesas, operava em montanhas, neve e clima rigoroso, transmitia e interpretava ordens do regimento e da divisão, além de coordenar com artilharia, patrulhas, ataques, rotações e defesas de posições. Ele estava acima da linha de frente, mas não tão distante, costumava acompanhar de perto as operações e visitar as companhias. Era um posto extremamente exigente e perigoso. Todos os dias, ele tinha reuniões com o comando regimental, no caso o coronel, briefings com capitães e primeiros tenentes que comandavam as companhias, estudo de mapas, terreno e relatório de patrulhas, planejamento de ataques, deslocamento e sistemas defensivos. O tenente-coronel era o elo vital entre o planejamento estratégico, no caso o regimento e a divisão, e a ação direta na linha de frente. Se ele falhava, todo o batalhão sofria. O tenente-coronel vivia em condições melhores que as da tropa, todavia ainda muito rústicas. Alojado em casas danificadas, vilas abandonadas ou celeiros requisitados, às vezes em tendas de comando, sofrendo frio intenso, neve, lama e bombardeios próximos. Ele dormia pouco com o constante barulho de artilharia. Ele precisava manter mobilidade. Seu quartel-general avançava sempre que a frente se movia. Embora não estivesse na trincheira, o tenente-coronel visitava as posições avançadas, inspecionava abrigos e logística, acompanhava ataques críticos ou momentos decisivos. Muitos tenentes-coronéis brasileiros ficaram sob fogo inimigo real, especialmente em Monte Castelo, Montese, Castelnovo, Colecchio Fornovo. Alguns foram até mesmo feridos em ação. Ele tinha que tomar decisões que afetavam centenas de vidas, lidar com baixas e substituições constantes, manter a moral da tropa sob frio, neve e terreno montanhoso, enfrentar ataques alemães altamente experientes, coordenar batalhões exaustos e muitas vezes subequipados na fase inicial da guerra. Era uma função que consumia física e mentalmente. O tenente-coronel liderava diretamente os tenentes e aspirantes, os sargentos ajudantes e subtenentes de comando, no qual precisava passar ordens claras e rápidas, resolver conflitos disciplinares, motivar companhias desgastadas pelo combate e pelo clima, delegando tarefas críticas como patrulhas noturnas. Seu comportamento influenciava toda a cultura do batalhão. Ele recebia ordens do coronel e precisava interpretá-las e adaptá-las ao terreno, explicando dificuldades ou solicitando reforços, relatando progresso, perdas e necessidades, além da integração com o batalhão, no qual havia artilharia, engenharia, comunicações, médicos e transporte americano. O tenente-coronel brasileiro aprendeu rápido a trabalhar com o exército dos Estados Unidos, que tinha métodos modernos de comando. Além da guerra em si, ele cuidava de alimentação da tropa, distribuição de munição, reposição de soldados feridos ou mortos, coordenação de transporte, comunicação com unidades de apoio americanas. A guerra era logística e o tenente-coronel era o gestor dessa engrenagem. Para seus soldados, ele era o rosto do batalhão, a autoridade máxima em combate, a figura que dava segurança e confiança. Sua presença na linha de frente, mesmo rápida, tinha grande impacto moral. Em resumo, um tenente-coronel da FEB tinha o comando direto de 700 a 900 homens, planejamento e execução de batalhas, vida dura em casas destruídas e acampamentos, exposição constante ao fogo inimigo, pressão psicológica enorme, contato diário com capitães, tenentes e sargentos, ligação fundamental entre o regimento e a linha de frente, responsabilidade total pela vida do batalhão. Era um dos cargos mais exigentes e perigosos da FEB, nem tão protegido quanto os altos generais, nem tão distante da linha de frente. O coronel era marcado por pressão extrema, responsabilidade enorme sobre centenas de vidas, decisões estratégicas de alto impacto e uma rotina contínua de planejamento e coordenação com forças aliadas, especialmente com o exército dos Estados Unidos. Se o major era o cérebro tático do batalhão, o coronel era o comandante supremo da unidade no campo de batalha. O coronel era comandante de um regimento de infantaria, aproximadamente de 3.000 homens, ou em alguns casos, comandante de um batalhão,
com cerca de 800 a 900 homens, dependendo da estrutura momentânea. Na FEB, os principais regimentos tinham coronéis no comando como os tradicionais: 1º Regimento de Infantaria Sampaio, 6º Regimento de Infantaria Ipiranga e 11º Regimento de Infantaria Tuiuti. Esses coronéis tinham enorme autoridade e prestígio. Ele era responsável por movimentação de todas as companhias e batalhões, definição de objetivos táticos do dia ou da operação, distribuição das linhas de ataque e setores defensivos, coordenação com a artilharia brasileira e norte-americana, gerenciamento de logística, munição e suprimentos. As ordens do coronel moldavam a batalha inteira. A FEB integrava a 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos, antes disso 4th Corps. O coronel participava de briefings diários com generais americanos, planejamento conjunto de operações, recebimento de mapas, inteligência e ordens de manobra, ajustes de horários, linhas e avanço e apoio aéreo. Era um trabalho que exigia inglês técnico-militar, autoridade e raciocínio rápido. O coronel respondia por sucesso ou fracasso da operação, todas as baixas do regimento, decisões éticas e disciplinares, moral da tropa, defesa ou captura de posições-chave. Ele era a figura mais cobrada em caso de erros pelo comando aliado e pelo Brasil. O coronel raramente ficava na linha de frente. Todavia, ele operava em casas abandonadas, galpões destruídos, bunkers improvisados, tendas reforçadas. E vivia sob constante risco de artilharia alemã, observadores inimigos e bombardeios próximos. A rotina dele incluía mapas sobre mesas improvisadas, comunicação por rádio com batalhões, reunião com majores, relatórios de capitães, estudo do terreno e inteligência, preparação de ofensivas. Ele dormia pouco, muitas vezes apenas para garantir que tudo estava em ordem para o dia seguinte. Apesar de ser um oficial superior, o coronel visitava posições avançadas, falava com soldados para elevar o moral, conferia o estado dos defensores e avaliava pessoalmente setores críticos. Essas visitas eram perigosas e cercadas de cautela. O peso sobre um coronel era enorme, pois havia vidas de milhares de homens que dependiam dele. Qualquer erro tático poderia custar uma posição estratégica. A pressão dos comandos aliados era constante, e o Brasil inteiro observava o desempenho da FEB. Era preciso autocontrole, disciplina emocional e confiança. Mesmo não sendo da infantaria de assalto, o coronel corria riscos seríssimos, como ataques de artilharia, atiradores de rifle que buscavam oficiais superiores, bombardeios, equívocos de coordenação com forças aliadas, exaustão física e mental. Além disso, sua posição tornava-o alvo de espionagem e observações inimigas. Quando longe da linha de frente, o coronel tinha reuniões administrativas, organização de suprimentos, reestruturação de batalhões desgastados, estudo de relatórios extensos, visitas a hospitais de campanha, contato oficial com autoridades americanas ou italianas. O descanso de um coronel era mais trabalho, apenas